ele não deixa os seus filhos em dúvida. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. A palavra que o irmão trouxe, Isaías, o profeta entrega a mensagem de Deus. Só que lá no finalzinho, Deus, aleluia, para não deixar Ezequias com dúvida do que estava falando, diz Ezequias: eu vou te deixar um sinal, Ezequias. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Ele é o Deus que fala e não deixa, aleluia, os seus filhos em dúvida. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Ele é Deus que fala e mostra, aleluia, sinal para o seu povo, irmão. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, capítulo 5 de Marcos, versículo 25. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Livro de Marcos, capítulo 5, o versículo 25. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Diz: chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Amém, irmão? Pode sentar em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo 5, versículo 25 de Marcos. Vai falar agora que Jesus estava passando. Já vinha no capítulo 5, versículo 1. Jesus já vinha da cidade de Gadara. Já havia libertado um homem, a qual estava com a legião de demônios. Jesus passou na cidade, libertou e continuou, aleluia, a sua obra. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Versículo 21. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, a palavra diz que Jesus vai andando. Agora encontra um homem chamado Jairo. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Agora a palavra diz que a sua filha já estava, aleluia, para morrer. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Enquanto isso, a palavra diz no versículo 25 que havia uma mulher naquela região que estava sofrendo com a enfermidade. Fazia 12 anos da sua vida. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. E essa hemorragia, ela tinha nome. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, a mulher tinha uma hemorragia fazia 12 anos. Agora tu imagina, irmão, aleluia, um ser humano, todos os dias da sua vida, passando pelo mesmo processo. E além do mais, todos os dias perdendo o sangue do seu corpo. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Versículo 26. A palavra vai dizer que a mulher agora, aleluia, começa a gastar os seus bens para tentar se livrar daquela enfermidade, para tentar ser curada daquela enfermidade. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. O ser humano, irmão, aleluia, ele é assim. Aleluia. Quando ele está numa situação difícil, a vontade dele é sair rapidamente daquela situação. E, aleluia, procura meios, aleluia, para sair daquela situação. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. E a palavra diz que ela chega a gastar tudo o que tinha. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Só que, aleluia, a gente espera, irmão, aleluia, que muitas das vezes o dinheiro, os bens, aleluia, nos ajude. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Aquela mulher pensando que gastando tudo que ela tinha, ela ia ficar sarada daquela enfermidade. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Só que a palavra um pouco vai falar que em vez de ela melhorar daquela enfermidade, cada vez mais piorava.
Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, ela tinha bens. Aleluia, só que chegou uma hora que acabou, irmão, aleluia, o bem dessa mulher. Aleluia, fala assim, irmão, aleluia, para a pessoa que está do seu lado. Faltava Jesus chegar. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Versículo 27. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque, irmão, aleluia, é assim, irmão. Tem coisa que Deus deixa, aleluia, os médicos, aleluia, resolver, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Mas tem coisa na vida do ser humano, aleluia, que só se resolve quando Jesus chega no negócio, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, enquanto Jesus não chega, enquanto não é Jesus que tem que fazer, irmão, a pessoa fica de um lado para o outro, sem saber o que fazer da vida. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Só que já foi falado aqui, irmão, aleluia, que coisa boa, aleluia, que a fé, aleluia, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, versículo 27. Jesus agora chega, aleluia, até aquela região onde está aquela mulher. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, e a palavra diz que ela escuta falar, aleluia, desse Jesus, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, ela escutou, irmão, aleluia, que quando aquele homem passava, irmão, aleluia, pessoas eram curadas, irmão. Ela escutou, irmão, aleluia, louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Onde aquele homem estava passando, tinha pessoa sendo liberta, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, e ele, aleluia, não mudou o seu jeito de agir, não, meu irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Onde a presença dele chega, irmão, aleluia, o ambiente, aleluia, muda. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, onde a presença dele chega, irmão, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, a gente sempre fala, irmão, aleluia, alguma coisa, aleluia, acontece. Eu fiquei pensando nisso, irmão, aleluia, por que a gente fala isso, irmão? Porque a gente conhece, irmão, aleluia, aleluia, o poder que Deus tem, aleluia, de fazer milagre, irmão. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Eu e você conhece um pouco, irmão, aleluia, do poder que ele tem, aleluia, de operar milagre. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aonde ele chega, ou aonde ele para, aleluia, alguma coisa, aleluia, acontece. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Versículo 27. A mulher agora escuta que Jesus estava passando naquele lugar. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Hoje à tarde, eu e você escutou ele, aleluia, ele falando que estava passando nesse lugar. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Mas ele falou também, aleluia, que não duvidasse, aleluia, do que ele estava falando, irmão, ou fazendo nessa tarde. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, versículo 27. Aleluia, a mulher escuta. Aleluia, agora pense, irmão. A mulher fraca. Meu Deus. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Ela diz, ela pensa, se eu apenas me levantar daqui e for até, aleluia, esse Jesus, esse homem que está curando, se eu apenas tocar na orla dos seus vestidos, não precisa ele me tocar, aleluia, só com a fé, aleluia, com a minha fé eu posso tocar, pelo menos nas vestes dele. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, como, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Como é que está, irmão, aleluia, minha e a tua fé para chegar, aleluia, perto, aleluia, de Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E a gente vai ver, irmão, que essa mulher tem duas dificuldades. Se você for ver o versículo 27, primeiro era a condição dela, irmão, e segundo a multidão que ia junto com Jesus, irmão. Agora imagine uma pessoa fraca no meio, aleluia, querer passar no meio de uma multidão, irmão. Aleluia, porque assim, irmão, aleluia, louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Para muitas das vezes chegar perto,
aleluia, do Senhor, para obter aquilo que você quer, irmão, vai encontrar multidão e dificuldade na caminhada, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, mas tem uma coisa na vida do crente, aleluia, que se chama fé, irmão, aleluia. Quando é colocado em prática, louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, eu e você conseguimos, irmão, aleluia, aquilo que é determinado para mim e para você. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, versículo 28. Agora a mulher chega, toca. E a palavra diz que da mesma hora, aleluia, uma doença a qual fazia 12 anos, na mesma hora que ela toca em Jesus, louvado, exaltado seja o nome do Senhor, aleluia, aquela enfermidade desaparece da vida daquela mulher. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, não sei, irmão, aleluia, quanto tempo, aleluia, você está enfrentando, aleluia, aleluia, essa luta. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Não sei há quanto tempo você está querendo sair dessa situação, meu irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aí a gente vê, irmão, aleluia, que Deus tem uma coisa que Ele se agrada, irmão, aleluia, do ser humano. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Se chama uma coisa chamada esforço. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, uma coisa chamada esforço, irmão. Por isso que não é em vão que ele diz: esforça-te, que eu te ajudarei. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, esforça-te, aleluia, para alcançar o teu milagre. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, versículo 30. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Versículo 29. E a palavra diz agora que ela toca. E ela teve a certeza, louvado, exaltado seja o nome de Jesus, que estava curada. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ela teve a certeza que na hora que tocou em Jesus, irmão, ficou curada. Deus tem poder, irmão, para curar ou não? Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. O que Ele fala, Ele cumpre ou não? Aleluia. Por que que muitas das vezes, irmão, aleluia, eu e você fica duvidando do poder de Deus? Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Por que que eu e você muitas das vezes, irmão, aleluia, duvida? Olha do que Deus fala aqui neste lugar, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Olha, porque você duvida, irmão, aleluia, que quando ele diz que está passando no ambiente, irmão, é porque você duvida. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Livro de João, capítulo 11, versículo do 20 ao 23. Jesus chega em Betânia, irmão. Marta vai se encontrar com ele. Ela diz: Jesus, se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não tinha padecido, Jesus. Vou fazer o caso do nome do Senhor. Se só tivesse chegado um pouco rápido, Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Isso não tinha acontecido, Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Quando Marta acaba de falar, irmão, Jesus olha para Marta.
te falei, Marta. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Que o teu irmão Lázaro, Marta, Aleluia. há de ressuscitar, Marta. Meu Deus. Cadê o lindo e cheiroso? Jesus. Era Jesus se revelando para Marta naquele momento, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Era Jesus dizendo para Marta: Marta, aleluia. Crê, Marta, que eu vou fazer um negócio, Marta. Para de estar duvidando. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, para de estar duvidando, Marta. Porque o negócio só vai ser feito no meu tempo, Marta. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, versículo. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Versículo 30. Aleluia, agora Jesus olha, irmão, aleluia. Ele sente, irmão, aleluia. Na hora que a mulher toca nele. Ou está pensando, irmão, aleluia, que aleluia, Deus não tem sentimento, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, Deus tem sentimento, irmão. Quando a mulher acaba de tocar nele, ele para. Ele fica procurando, irmão, e diz: quem tocou em mim? Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele olha ao redor e diz: quem tocou em mim? Porque de mim, aleluia, saiu virtude. Porque de mim saiu poder nessa tarde. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Irmão, quando é, aleluia, quando é se tocado com fé, irmão, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Ele, aleluia, age, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Agora imagina, Jesus indo no meio, ali na frente da multidão. Agora ele para. Olha e diz: quem foi que me tocou? Só que a mulher não tinha se apresentado ainda. Os discípulos: mas mestre, esse tanto de pessoa, mestre, aqui ao teu redor, e o Senhor já pergunta quem foi que te tocou? Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aí Jesus olha e diz: mas esse toque não foi de qualquer jeito, não. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, esse toque, aleluia, foi diferente. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, percebeu, irmão, aleluia, que quando, louvado, exaltado seja o nome do Senhor, é colocada a fé em prática. Aleluia, quando tem esforço, irmão, é da minha e da tua parte. Jesus, ele para, irmão, aleluia, no ambiente. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. E quando ele para agir, irmão. Aleluia, versículo 32. Versículo 32 e 33. A mulher com medo. Porque sabia, irmão, que naquele tempo, mulheres que estavam, naquela situação que ela estava, era considerada como pessoas impuras. Não podia viver no meio, aleluia, da sociedade. Era tudo escanteada. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus diz, irmão, na sua palavra: eu não vim, aleluia, para os santos, eu vim para os doentes. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Uma mulher que estava escanteada, agora vê um homem a qual tinha ouvido falar, aleluia, ela tocar nas vestes dele e ficar curada naquele momento. Só que no momento ali, irmão, ela estava com medo de se apresentar. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Com medo tanto do que iam falar dela, como de acontecer algo com
irmão. Porque, aleluia, as pessoas eram apedrejadas naquele tempo. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Só que quem estava ali, irmão, aleluia, era um Deus que tanto curava, irmão, como dava livramento, irmão. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, ele olha, louvado, exaltado seja o nome de Jesus, e pergunta: aleluia, quem foi que me tocou? Aleluia, a mulher do meio daquela multidão se levanta e se apresenta, aleluia, ao Senhor naquele momento. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, quando Deus, irmão, aleluia, Ele faz, aleluia, um milagre na minha e na tua vida, irmão. Não é para eu e você se esconder, não, irmão. É para servir de testemunha a multidão que está olhando para mim e para a tua vida, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Eu estou pensando, irmão, aleluia, que é que foi em vão que Ele resgatou a mim e a você, irmão, aleluia, dessa Babilônia. Aleluia, nos trouxe e colocou na sua presença, irmão, para que nós vamos servir, aleluia, de testemunha. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aonde quer, aleluia, onde nós, aleluia, onde andamos, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. E aquela mulher se apresenta diante do Senhor. Aleluia, se apresenta, irmão, aleluia, quando Deus fizer algo na sua vida, não fique só para você. Apresente, aleluia, aquilo, aleluia, que Ele fez na sua vida, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, versículo 34. Jesus olha para a mulher e diz: minha filha, olha só, irmão, aleluia, de uma pessoa escanteada, agora é chamada, reconhecida como filha naquele momento. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, ele diz: minha filha. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Você sarou porque teve fé. Aleluia, você, aleluia, ficou livre da enfermidade porque colocou, aleluia, sua fé em prática, minha filha. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus faz assim, irmão, ainda. De uma pessoa que ninguém não dá nada, irmão, aleluia, no dia de hoje. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Pessoa que é escanteada, jogada, irmão, aleluia. Deus pega pela mão e diz: meu filho, minha filha. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. E para terminar, irmão, aleluia, ele deixa, aleluia, uma coisa para aquela mulher, irmão. Ela, aleluia, conheceu a Jesus. Aleluia, só que ela estava precisando de algo na sua vida, irmão, também. Não era só a cura. Você vai ver no final do versículo 37. Jesus dá para ela e diz: minha filha, vai em paz. Aleluia, teve cura. Aleluia, teve salvação daquela mulher, irmão. E agora Ele dá paz para ela. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. A obra que Ele começa, irmão, aleluia, é completa. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. A obra que Ele começa, aleluia, é completa, irmão, aleluia, na vida do ser humano. Aleluia. Agora, por último, Ele olha para ela e diz: minha filha, vai em paz. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, não sei, irmão, aleluia, como foi que você chegou aqui nessa tarde. Aleluia. Tem pessoas escutando aqui, irmão, e tem pessoas escutando aqui por fora, irmão, que muitas das vezes está precisando de paz, irmão, aleluia, na sua vida. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, Ele sabe, irmão, aleluia, com quem fala. E Ele diz, aleluia, a sua palavra diz nessa tarde. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, que Ele aleluia, é um Deus que cura, mas também é um Deus, irmão, aleluia, que Ele quer salvar. Quer mostrar o caminho da salvação, aleluia, para você. Aleluia. E além de Ele dar a salvação, irmão, aleluia, Ele te deixa a paz, irmão, aleluia, nessa tarde. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus.
Você, aleluia, que está com o coração, a alma, aleluia, atribulada. A palavra diz nessa tarde, aleluia, receba a paz, aleluia, da parte do Senhor. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, pode ser dentro, aleluia, com você, dentro do seu lar, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, sua palavra diz: esforça-te, aleluia, que eu te ajudarei. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade dessa tarde.